Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a este vídeo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre Os Segredos que Guardamos da Laura Prescott. Esse livro que eu tenho aqui, essa edição, é da Intrínsecos, então não tem a capinha aqui comercial, mas depois eu deixo para vocês. Mas caso vocês queiram ter uma ideia, caso vocês não conheçam o livro, nunca tenham lido, é mais ou menos esta a corzinha, né, que ele vai ter. E essa edição que eu tenho aqui, ela foi publicada em 2019. Muito bem, então o que a gente vai ter aqui nesse livro? A autora, o que ela decide fazer? Ela decide pegar um fato histórico e construir o seu romance a partir disso. Então, o nome dela vem em homenagem à personagem Lara, que está no livro Doutor Zhivago, que foi escrito pelo Boris Pasternak. Então, este livro, digamos que este livro que nós temos aqui, ele vai abordar um outro livro, né? Então, digamos que não é assim tão diretamente, mas este livro, o Doutor Zhivago, ele vai ser muito importante para a situação que nós temos aqui. Então, a autora vai entrar em contato com um artigo do Washington Post, depois eu vou deixar o artigo aí para vocês, porque eu fui procurar. O pai dela envia esse artigo para ela e ela vai ficar obcecada, porque lá no passado, durante o período da Guerra Fria, houve uma missão realizada pela CIA para que Dr. Zhivago fosse colocado para dentro da União Soviética. Por quê? O que acontece? Então vamos pensar assim, vamos voltar no tempo. O livro aqui ele começa em 1949, mas ele tem como pano de fundo o período da Guerra Fria. Então só para que a gente entenda, eu tive que fazer umas pesquisas aqui de história, porque nesse quesito a minha história ela estava um pouco defasada, tá? Então nós temos a Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos e a União Soviética como aliados para derrotar a Alemanha. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, a gente vai ver que essa relação entre essas duas potências, ela vai ficar um pouco enfraquecida e eles acabam se tornando adversários. O período da Guerra Fria, ele parte ali após o período ali após o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, ele vai mais ou menos ali de 1947 a 1991 com a dissolução da União Soviética. O que gera esse conflito entre essas duas potências, né? Eles seguem ideologias diferentes. Então, os Estados Unidos seguem o capitalismo, eles seguem a defesa da propriedade privada, eles seguem a democracia, a livre iniciativa, enquanto a União Soviética defende o socialismo, o fim da propriedade privada, igualdade econômica e um Estado forte e capaz de garantir as necessidades básicas. Então, esse seria o nosso pano de fundo. E aí, nós vamos conhecer aqui também alguns personagens. Então, o que a autora vai fazer? Ela vai meio que dar foco aqui às mulheres. Por quê? Se nós imaginarmos esse período, né, os homens, eles se destacavam muito mais do que as mulheres. E aí, a autora, pensando nesta questão, né, ela chegou a trabalhar também na área política, né, e já no período dela, ela enfrentava problemas por conta de sexismo, né, machismo, por conta de egos muito exaltados por parte dos homens. E aí ela pensa que lá naquele período lá atrás, ela pensa, poxa, como será que essas mulheres lidavam com essa situação? Se já, né, num século à frente as coisas estão complicadas, já eram difíceis, imagina lá atrás, como seria, né? Então ela acaba dando voz, ela acaba dando vez aqui para as mulheres. Então, nós vamos conhecer aqui um grupo de datilógrafas que trabalhava na divisão soviética, que é uma divisão que ficava ali dentro da CIA. Então elas vão falar sobre esse prédio onde elas trabalhavam. Só que essas mulheres, elas foram as primeiras a conseguir diploma ali nas suas famílias. Então elas tinham muitas habilidades, mas elas não tinham vez, né, aqui neste período. Então, ao invés delas trabalharem, delas crescerem, delas ascenderem na vida dentro das áreas que elas haviam escolhido para si, elas vão ser colocadas atrás de uma mesa para datilografar os segredos daqueles que guardavam os segredos, digamos assim. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês que está bem no início do livro, que a narradora vai dizer o seguinte: chegamos à agência após ter estudado em Radcliffe, Vassar, Smith. Éramos as primeiras filhas de nossas famílias a conquistar diplomas. Algumas de nós falavam mandarim, algumas sabiam pilotar aviões, algumas manipulavam um Colt 1873 melhor do que John Wayne. Mas tudo o que nos perguntaram ao sermos entrevistadas foi: você sabe datilografar? E aí depois ela continua. A maioria de nós via o trabalho de datilografia como temporário. Jamais admitiríamos em voz alta, nem mesmo umas para as outras, mas muitas de nós acreditávamos que seria o primeiro passo para alcançar o que os homens conseguiam assim que saíam da faculdade. Cargos de oficiais, nossos próprios escritórios com luminárias, cujas luzes nos favorecessem, tapetes felpudos, mesas de madeira, nossos próprios datilógrafos registrando nosso ditado. Considerávamos aquele trabalho um
início, não um fim, apesar de tudo que ouvimos a vida inteira. Então ela vai dar voz a estas mulheres. E aqui a gente vai conhecer também as espiãs que atuaram ali no período da Segunda Guerra Mundial, que foram muito úteis, né? Os seus serviços foram muito importantes e que após o término da Segunda Guerra Mundial, elas foram colocadas para trás das mesas, trabalhando ali fazendo serviços burocráticos, né? Enquanto os homens que trabalhavam com elas, que eram colegas delas no período, se tornaram ali os seus chefes, né? Então ela vai comentar aqui sobre uma outra personagem que diz assim: outras mulheres chegavam à agência não para iniciar suas carreiras, mas para encerrá-las. Remanescentes da OSS. A OSS é o Office of Strategic Services, é a inteligência ali, né, o serviço de inteligência da CIA, onde tinham se tornado lendas durante a guerra. Eram relíquias delegadas à datilografia ou ao departamento de registros ou a alguma mesa em um canto sem nada para fazer. Aí nós temos aqui uma personagem, né, como Betty. Durante a guerra, ela organizava operações clandestinas, nas quais minava o moral dos inimigos, plantando notícias e jogando panfletos de aviões. Diziam que ela forneceu dinamite a um homem que explodiu um trem de suprimentos durante a travessia de uma ponte em algum lugar na Birmânia. Não havia como ter certeza quanto ao que era verdade e o que não era. Os antigos registros da OSS costumavam desaparecer, mas o que sabíamos era que, na agência, a mesa de Betty ficava entre as nossas e os homens da Ivy League, que foram seus colegas durante a guerra, tinham se tornado chefes dela. Então ela vai dando voz, né, a essas mulheres. Aí a gente vai conhecer esse grupo de datilógrafas, depois nós vamos conhecer também a Olga, que se eu não me engano, o nome dela é Olga Ivinskaya, eu fui pesquisar, mas tá escrito no livro também o nome dela, porque a Olga tem um papel, isso aí, Olga Ivinskaya. A Olga tem um papel muito importante aqui para nós, porque ela vai ser amante do Boris durante muitos anos. Então, ela é uma mulher que, inclusive, vai passar por alguns problemas aqui por ela ser amante do Boris, por ela estar tão próxima a ele. Então, ela vai ser presa aqui durante 2 momentos. O primeiro dele é quando o Boris começa, ele está ali no processo de desenvolvimento desse livro. Então, qual que é a ideia? O livro, né, Doutor Zhivago, ele vai na contramão do que a União Soviética, do que existia dentro da União Soviética naquele período. Então, ele é meio que uma crítica ao sistema que estava ali em vigor na época. E a União Soviética não queria que este livro fosse divulgado. Por quê? Nós sabemos que as palavras elas têm poder. Então, um governo consegue facilmente ali criar uma narrativa para que as pessoas sigam, né, essa ideia, sigam essa ideologia, e a gente vê que isso é algo que acontece até os dias de hoje, né? Naquela época não existia, por exemplo, a internet para que ela disseminasse informações, fake news, né? Então o que eles faziam? Eles usavam os livros como uma arma para poder abrir os olhos dos cidadãos. Então, hoje em dia, se a gente pensar, a internet, as redes sociais, elas fazem esse papel, elas passam a informação adiante. Às vezes essa informação ela está correta e às vezes ela está incorreta. E aí, qual que é o objetivo, né? Se você quer ter pessoas que acreditem no que você quer, você tem que ser muito convincente e você precisa construir uma narrativa que esteja de acordo. Então, às vezes o que a gente tem são pessoas que seguem uma ideologia de forma cega, é como se fosse um copia e cola, elas nem sabem exatamente por que é que elas falam o que elas falam, por que é que elas replicam aquilo que elas ouviram, elas seguem aquilo de forma cega. E lá atrás isso acontecia da mesma forma. Então a CIA viu como uma oportunidade pegar este livro e colocá-lo para dentro da União Soviética para que os cidadãos percebessem o que é que estava acontecendo. Então imaginem, é um livro que já começava a ter um rumor a respeito dele e as pessoas não podiam ter acesso, ou pelo menos não lá dentro da União Soviética. Então o Boris vai escrever esse livro e antes dele finalizar esse livro, a Olga, que é a amante dele, ela vai ser pega ali pela polícia e ela vai ficar durante um tempo num campo de concentração que aqui eles são chamados de gulags. Então ela vai ser levada para o prédio da Lubyanka. Até eles fazem uma piadinha, né? Quando os policiais chegam na casa dela, quando eles levam ela para o prédio, eles perguntam qual que é o maior prédio aqui de Moscou, né? Então todo mundo já sabia naquele período que a Lubyanka, que é um prédio que fica ali no centro de Moscou, depois eu vou deixar uma foto aqui para vocês, que era um prédio para onde iam os presos políticos, para onde iam as pessoas que tentavam, de uma certa forma, gritar mais alto do que o sistema e alertar os demais sobre o que é que estava acontecendo. Então, ela é vista aqui como uma cúmplice do Boris por aquilo que ele está tentando fazer. Ela vai ser levada para esse prédio e quando ela está sendo levada, né, que ela percebe, ela já se sente
muito mal, porque ela sabe exatamente o que é que acontece ali dentro. Então as pessoas são deixadas ali dentro, elas são colocadas em celas, ela vai comentar, ela vai dar uma pincelada pra gente sobre como seria esse processo. Então, as luzes ficam acesas o tempo inteiro, as pessoas não conseguem dormir. Eles começam já com uma tortura ali, já vai deixando a pessoa cansada, exausta, né? Para que ela tenha acesso a algumas coisas, às vezes ela precisa vender o que ela tem para conseguir alguma outra coisa. E aí, praticamente todas as noites ela vai ser interrogada, porque eles querem saber qual é o teor do livro, o que é que está acontecendo ali com esse livro. Depois disso, ela tá grávida, né? A gente vai ver aqui que ela está grávida de 3 meses do Boris, ela acaba perdendo esse bebê ali dentro dessa prisão. Ela vai ser interrogada e ela vai acabar sendo condenada aqui a, se eu não me engano, 3 anos de trabalhos forçados nos gulags. Caso vocês tenham interesse de saber o que eram os gulags nesse período, eu aconselho que vocês leiam o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Eu li esse livro no ano passado com o Clube da Tati. Gente, é uma leitura muito pesada, mas assim, ó, é um soco no nosso estômago. Então, esses arquipélagos, eles estavam instalados por todos os lugares, as pessoas eram colocadas dentro de trens de carga e elas ficavam lá dentro, assim, praticamente sufocadas ali nesse espaço e eram levadas, então, para esses campos de trabalhos forçados. E a Olga, ela vai ficar um tempo ali dentro, mas ela acaba saindo antes, né? A sentença dela ali é de em torno de 3 anos, mas ela acaba saindo antes por conta da morte de Stalin. Agora eu não lembro o ano que ele vai falecer, se é 1953, mas os gulags eles iniciaram lá em 1917, lá com Lenin, e depois disso, então, quando o Stalin assume, né, ele vai meio que expandir essa ideia ali dos gulags. Então, qualquer pessoa que fosse considerada inimiga do Estado ali, inimiga do sistema, fosse o que fosse assim, ó, independente do que ela fizesse, mesmo que fosse a coisa mais simples do mundo, ela era considerada ali uma pessoa contra esse sistema, ela era considerada então uma criminosa, e muitas vezes elas eram condenadas sem que elas tivessem cometido um crime, né, sem que de fato elas tivessem feito alguma coisa contra, né, então essa questão da liberdade de expressão, né, não existia. Então essas pessoas elas eram levadas para esses campos. E aí, então o Doutor Zhivago vai ser escrito, o Boris sabe que ele não vai conseguir divulgar esse livro dentro ali da pátria mãe, dentro ali do país dele. E aí o que vai acontecer? As pessoas ao redor do mundo vão começar a saber sobre a existência desse livro, a própria CIA já está de olho, já sabe que existe uma obra que traga ali uma crítica. E assim, a arte e a literatura, elas são armas muito poderosas, né, para fazer com que as pessoas percebam o que é que está acontecendo de fato. Então, ele vai ser publicado pela primeira vez na Itália pelo editor Gian Giacomo Feltrinelli. Depois eu tenho que investigar certinho. Se eu não me engano, o ano de divulgação dele é em 1957. Sim, o ano de publicação, perdão. Ele vai ser publicado em 1957 por esse editor. E ele vai fazer muito sucesso. A partir do momento que a CIA tem acesso a esse livro, eles vão entender o porquê, né, dele estar sendo ali abafado. Eles vão entender o porquê da União Soviética não querer que ele circule dentro do país e o que é que eles vão fazer. Eles vão criar uma missão aqui. E aí aqui a gente vai ter 2 mulheres que são importantes aqui, que são 2 espiãs. Uma delas é a Sally e a outra é a Irina. A Irina é uma jovem russa que nasceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque os pais, quando perceberam que as coisas lá na União Soviética já não estavam muito boas, né, que a situação ia ficar complicada, eles conseguem documentos falsos, e eles fazem uma viagem de navio para os Estados Unidos. Na verdade, essa era a intenção, né? O pai da Irina não vai embarcar nesse navio, a esposa já estava grávida, né, quando eles decidem fazer isso, e o objetivo era de que a filha nascesse, então, nos Estados Unidos. Então, o pai, quando está prestes a embarcar neste navio, ele vai ser abordado aqui por policiais. Num primeiro momento, a mãe da Irina vai achar que são policiais, somente querendo verificar ali os documentos, mas infelizmente os policiais não vão permitir, vão impedi-lo, né, de embarcar, e aí depois de anos é que a família vai entender o que é que aconteceu com ele. Então ele foi levado como preso político, como se ele fosse um traidor, digamos assim, né? E a Irina, ela vive com a mãe, né? A mãe, ela é filha única, a mãe trabalha como costureira, e vai chegar o momento em que a Irina vai em busca de um emprego. E aí ela vai conseguir uma entrevista para trabalhar como datilógrafa ali nessa divisão soviética. E aí, só que assim, ela não tem habilidade nenhuma para datilografar, e ela vai ser contratada. Eles vão fazer um teste ali, né, para ver se ela tem habilidade, se ela tem agilidade para poder datilografar, porque ser rápida é um diferencial, né? E ela sabe que ela tá numa posição muito baixa aqui, ela vai ver que o resultado dela é muito inferior às demais, que ela não tem chance nenhuma, mas ela vai ser chamada e ela vai ficar assim, né? Ela vai ficar meio espantada, né? Surpresa pelo fato dela ter sido chamada para voltar ali e conversar, né, com o responsável. E aí o que vai acontecer? A Irina durante o dia vai trabalhar como datilógrafa, mas isso é uma fachada, porque eles sabem que ela é filha de um russo, eles sabem o que é que aconteceu com o pai dela, e eles vão
treiná-la para que ela se transforme em uma espiã. Então, depois que a CIA tem acesso a esse manuscrito, eles vão traduzi-lo para colocá-lo dentro da União Soviética. Então, existe um evento aqui em Bruxelas que é muito importante e que vários soviéticos conseguem, né, um visto para poder visitar. E aí qual que é o objetivo? Enquanto eles estiverem ali dentro, eles têm todo um grupo já de pessoas preparadas para identificar esses soviéticos e para entregar uma cópia do Doutor Zhivago para que eles consigam levá-la depois, né? Então, é isso que a gente vai acompanhar aqui. Essas mulheres que estão ali no background, mas que são muito importantes. A gente vai ver a Olga também, o relacionamento dela, ela vai conseguir, né, como eu comentei, ela vai conseguir sair ali do Gulag, ela volta para o Boris e ela vai ficar ao lado dele até que ele falece. Só que o livro do Boris, ele vai receber um prêmio Nobel também por conta deste livro, mas o livro dele só vai, de fato, ser comercializado ali dentro da União Soviética após o falecimento dele. Se eu não me engano, ele falece em 1960. Deixa eu dar uma colada aqui. Eu acho que é em 1960 que ele falece e o livro só vai ser comercializado 20 anos depois. É isso aí, 1960. Então, somente depois da morte dele é que esse livro vai começar a ser divulgado ali dentro do país, né? Que ele vai entrar de forma oficial. Então, gente, é basicamente isso. Essas aqui são as minhas folhinhas de pesquisa. É basicamente isso que a gente vai acompanhar aqui dentro. Mas eu achava interessante eu comentar um pouquinho também sobre essa questão do contexto histórico, né? Para que a gente entenda o que é que está acontecendo, o que é a OSS que eles mencionam aqui dentro, a DS, né, que é a divisão soviética, e o que vai acontecer com essas mulheres. Então, a Célia é uma espiã que trabalhava para a CIA, depois de um tempo ela se afasta, e aí depois ela volta a trabalhar ali para esse grupo, né? E a Irina, então, é uma espiã que vai ser treinada pela Sally e vai conseguir aqui subir, né, ascender na carreira. Então a gente vai acompanhar todas essas mulheres, as datilógrafas, a Olga, a Sally, a Irina, e a gente vai ver o que é que elas vão fazer, né, para que essa missão seja bem sucedida. Então é isso, pessoal. Deixo aqui para vocês a indicação. Uma coisa que eu queria comentar dessa edição que eu tenho aqui, porque eu vi que a minha edição aqui foi publicada em 2019, né? Se eu não me engano, no período em que a Intrínseca mandava, né, os livros, a gente recebia de forma antecipada, e aí só depois eles faziam, então, o livro com a capa comercial. Essa edição que eu tenho aqui tem muito errinho de ortografia. Gente, isso é uma coisa que me incomodou muito aqui no livro, porque não é uma página, são várias páginas. Parece que a tradução foi feita meio que ao pé da letra em algumas partes e ela não foi organizada de modo a fazer sentido na nossa língua, sabe? E algumas coisas, assim, às vezes um plural que não tá de acordo. Isso é uma coisa que eu sinto assim, ó, eu sinto uma dor tão grande quando eu vejo isso no livro, principalmente se a gente pensar que não era muito barato, né, a gente adquirir esses boxes, né. Eu sempre gostei dessa ideia, de nós sairmos da nossa zona de conforto e darmos oportunidades para obras que talvez num primeiro momento a gente não daria, né, que a gente não compraria, que a gente não daria uma chance. Então, por conta disso, eu assinei o clube por um tempo, depois ele acabou, sendo ali cancelado, né, mas eu pego um livro assim e eu fico pensando: "Poxa vida, podia ter tido um pouco mais de cuidado aqui na tradução, né, na revisão de ortografia", porque, ok, a caixa, o mimo, a revistinha são importantes, é uma edição em capa dura, mas a estética não é só, não é assim, a estética é interessante, ok, legal, mas o conteúdo é importante, né, pelo menos para mim, assim, é o que mais importa. Então, à medida que eu fui lendo aqui, que eu fui encontrando esses errinhos, ai meu Deus, me dava uma dor no coração, mas ok. Enfim, é isso que vocês vão encontrar aqui. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os artigos que eu usei como base para eu me informar, e inclusive aquele artigo lá do Washington Post. Caso vocês queiram praticar o inglês aí de vocês, vou deixar esses artigos disponíveis, tá bom, pessoal? E é isso. Eu vou ficando por aqui e já gostaria de agradecer pela companhia. E se vocês me acompanharam até aqui, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!